Aí eu tomei coragem e contei tudo o que havia acontecido para o meu marido e disse para ele que eu não poderia mais seguir por aquele caminho. Tava tudo pronto, turnê pronta, clipe programado para lançamento, álbum pronto com 11 músicas, contrato com gravadora, era só entrar no ônibus e sair pelo Brasil. Eu pensava nas pessoas, na equipe envolvida e eu não sabia como dizer que eu iria abrir mão de tudo porque eu queria servir exclusivamente a Jesus. Se você deseja isso, feche seus olhos agora e diga: Jesus, a partir de hoje eu quero uma nova história. Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo eu quero conversar com você de uma forma bem próxima e quero compartilhar meu testemunho e lhe falar quais são os 3 passos para que você saiba se você está vivendo no seu propósito ou não. As maiores dúvidas da humanidade não são sobre espaço, galáxias ou profundezas dos oceanos. O maior enigma de todos os tempos sempre foi o ser humano. E eu tenho certeza de que você já deve ter se perguntado qual é o seu propósito, o que você deveria fazer, quem é você. São as perguntas mais complexas que nós enfrentamos. Muitas vezes essas perguntas são as responsáveis pelos caminhos que nós escolhemos, pelas decisões que tomamos e até por quem nos tornamos. As respostas erradas para essas perguntas me levaram por um caminho que eu não deveria ter escolhido. Eu nasci em um lar cristão, meus pais eram católicos e quando eu tinha 7 anos a minha mãe foi para a igreja evangélica e eu a acompanhei. Desde esse momento eu me apaixonei por Jesus. Comecei a estudar a Bíblia, orar intensamente, fazer bilhetinhos. Eu fazia um monte de bilhetinho com passagens bíblicas para distribuir na rua para as pessoas. Comecei a cantar, pregar, eu participava das atividades da igreja e exercia vários cargos de liderança também. No meu aniversário de 10 anos, meus pais me deram um violão e eu compus a minha primeira canção. Com 14 anos, eu planejei já toda a minha carreira como cantora de música cristã. Eu preparei as músicas, compus todas as músicas, tinha a ideia do lançamento, eu já imaginava tudo na minha cabeça, mas eu não sabia como fazer isso acontecer. E talvez você esteja vivendo isso neste momento. Você é uma pessoa que você quer servir ao Senhor, mas você não sabe como, você se acha incapaz ou até indigno de fazer algo pelo Senhor. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, se esse desejo arde no seu coração, é porque Deus plantou uma sementinha aí e só depende de você fazê-la se desenvolver. E eu ficava sempre no conflito entre viver meu ministério ou ter um trabalho tradicional. Acabei priorizando o trabalho tradicional por medo. Eu sempre tive um sangue muito empreendedor e aos 19 anos eu abri a minha primeira empresa. Depois eu me tornei advogada, mas eu nunca deixei de cantar. Eu ministrava, buscava um relacionamento profundo com Deus. E eu queria tanto conhecer Deus de maneira profunda, sem dogmas, sem religiosidade, que eu buscava a Deus incessantemente no meu quarto. E eu estava no meu quarto um dia orando e lendo a Bíblia e pedindo para conhecer mais e querendo entender mais sobre os dons do Espírito. E eu clamava ao Senhor por isso. E eu ouvia a voz de Deus falando comigo assim: por que você quer saber mais sobre dons espirituais? Por que você quer receber mais dons espirituais? E eu falava: Senhor, porque eu quero te conhecer em profundidade, em altura, em largura, eu quero conhecer tudo sobre ti. E o Espírito Santo falou para mim: fique em pé. E no momento em que eu fiquei em pé, eu senti o peso da glória de Deus de uma maneira tão forte que eu me ajoelhei imediatamente no chão e recebi dons espirituais ali. E fui batizada no Espírito Santo ali no meu quarto, na minha intimidade com Deus. Foi uma experiência incrível e eu buscava muito, sempre buscava muito. Então depois eu me tornei advogada, mas eu nunca deixei de cantar, de ministrar, de buscar um relacionamento profundo com Deus. Aqui você já precisa entender qual que é o primeiro sinal para você saber se você está no seu propósito. É você perceber se você se sente pleno com o que você está vivendo. O que isso significa? Esteja onde você estiver, você vai enfrentar desafios, isso é normal. Mas quando você não está vivendo no seu propósito, sempre fica aquela sensação de que você deveria estar fazendo uma outra coisa, sabe? Claro que nem todo mundo é chamado para viver de ministério. Talvez seu propósito seja exercer um cargo público, porque ali Deus vai lhe usar para o propósito do reino. Pode ser que você seja a pessoa que serve o café e você tem uma alegria tão contagiante que Deus lhe usa para transformar tudo ao seu redor. E quando você se sente completo com aquilo que você faz, é um sinal de que você está vivendo o seu propósito. Só que isso não significa que você vai precisar passar a vida inteira fazendo a mesma coisa. A partir do momento em que você começa a sentir desconforto e surge um desejo de fazer uma outra coisa, é porque o propósito daquele momento terminou e agora você está sendo convocado para uma outra missão.
E você percebe aqui o segundo sinal de que você está vivendo no seu propósito, que é a paz de espírito. O lugar do seu propósito sempre vem acompanhado da paz de espírito. Pode tudo estar aparentemente desfavorável, mas você se sente seguro, em paz e com a certeza de que tudo já deu certo, porque você percebe a presença do Espírito Santo lhe confirmando isso a todo tempo. Quando eu comecei a faculdade, eu lentamente fui me afastando da comunhão com Deus. E Deus é a chama que nos mantém aquecidos no nosso propósito. Quando você se afasta dele, você esfria. E o meu desejo ardente de viver meu ministério foi desaparecendo. Eu comecei a cantar músicas que eu não cantava antes. Eu comecei a relativizar lugares que antes eu não frequentaria. E chegou o momento em que eu decidi cantar música sertaneja não cristã. Eu peguei a semente que o Pai plantou no meu coração para cumprir o propósito do reino dele nessa terra e eu deixei que ela fosse contaminada. Eu gravei um DVD, começamos a trabalhar e quando terminamos de gravar o segundo trabalho, eu fechei contrato com uma gravadora internacional. Gravamos um super clipe que a gente ia lançar e eu fui fazer um show em São Paulo com 2 grandes artistas nacionais. Mas eu preciso voltar um pouquinho na história. Mais ou menos uns 15 dias antes dessa viagem, eu havia sentido um impulso muito forte para fazer um jejum. Antes eu praticava jejum com muita constância, mas há bastante tempo eu não fazia jejum, eu não jejuava. E eu também quase não orava mais, eu não sentia mais vontade de ir à igreja, eu realmente esfriei bastante da minha comunhão com Deus. Apesar de sempre saber que Deus estava cuidando de mim e querer ter Ele perto de mim, eu nunca tive a intenção de abandonar a Deus. Eu acreditava que onde eu estivesse, Deus iria me usar para alcançar pessoas, para levar alegria, para levar uma palavra de ânimo, mesmo que fosse cantando músicas que falavam sobre bebida, prostituição, traição. Como a gente se engana, né? Mateus 6,24, não se pode servir a 2 senhores. Eu fiz um jejum de 3 dias e fui para o show. E aí, meu querido, minha querida, quando você dá abertura para o Espírito Santo, por menor que seja, ele consegue fazer uma revolução em segundos. Antes de começar o show, eu sentei num banco em frente ao camarim, ao lado do meu marido, que era o produtor musical do show. E quando eu olhei para o meu redor, eu vi pessoas bebendo, fumando, luxúria. E foi como se despertasse algo em mim. E o Espírito Santo me disse, essas pessoas precisam de muito mais do que esses momentos de falso prazer. Queridos, meu espírito e a minha alma estremeceram dentro de mim. Eu subi ao palco, mas parecia que eu não estava mais naquele lugar. E quando eu voltei para casa, eu fiquei pensando em como eu iria falar para o meu marido, que meu marido é meu sócio, meu produtor, e nós estávamos com tudo pronto. Turnê pronta, clipe programado para lançamento, álbum pronto com 11 músicas, contrato com gravadora, era só entrar no ônibus e sair pelo Brasil fazendo shows. Eu pensava na equipe e em todas as pessoas envolvidas e eu não sabia como dizer que eu iria abrir mão de tudo porque eu queria servir exclusivamente a Jesus. Então um dia eu tomei coragem, chamei meu esposo e falei para ele o que havia acontecido. Eu disse que eu não poderia mais seguir por aquele caminho da música secular, da música sertaneja. E graças a Deus, meu marido é um servo do Senhor. Ele entendeu e disse que eu deveria seguir aquilo que me faria feliz. Nada e ninguém pode nos fazer mais feliz do que Jesus. E eu vou contar um segredo para você. Eu me sentia uma farsa quando eu cantava músicas do mundo. Porque eu cresci adorando e louvando ao Senhor. E tem uma música que diz assim, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Pode ser que você esteja afastado dos caminhos do Senhor hoje, mas se você já esteve no Santo dos Santos, o seu espírito sempre vai clamar para voltar para esse lugar, porque você pertence a Ele. E hoje eu vivo para servir ao Senhor por meio de um ministério com mulheres, servir ao Senhor por meio da música e do louvor, da ministração, da palavra. A minha vida hoje é completamente alinhada com o propósito de Deus para a minha vida. E o terceiro sinal de que você está vivendo no seu propósito é que você vai perceber Deus sentindo orgulho de você. Quando você estiver fazendo aquilo que o Senhor sonhou para você, você vai sentir que Deus está olhando para você e sorrindo, feliz e cheio de orgulho, como um pai quando vê o seu filho se desenvolvendo e andando em bons caminhos. Porque Ele colocou você nessa terra para ser o embaixador do reino dele.
Não importa o caminho que você escolheu no seu passado. Hoje, diante de você, um novo caminho surge e você pode escolher seguir adiante e viver tudo o que Deus planejou para sua vida, desde antes do seu nascimento. E você vai sentir a plenitude, a paz de espírito e o orgulho de Deus por você. Se você deseja isso, feche seus olhos agora e diga: Jesus, a partir de hoje, eu quero uma nova história. Eu quero viver o meu propósito. Eu quero que o Senhor sinta orgulho de mim. Eu quero viver a plenitude da Tua presença na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Apaga os meus pecados e escreva meu nome no livro da vida hoje. Em Teu nome. Amém.